do Ofício das Leituras do dia 7 de novembro de 2023, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II sobre a Igreja no mundo contemporâneo, século XX. A missão dos cristãos na edificação da paz. Os cristãos cooperem de bom grado e generosamente na construção da ordem internacional, com verdadeiro respeito pelas liberdades legítimas e na sincera fraternidade entre todos. E isso com tanto maior razão, quanto é certo que a maior parte da humanidade sofre ainda de tanta miséria que pode dizer-se que é o próprio Cristo, na pessoa dos pobres, que em alta voz apela para a caridade dos seus discípulos. Não se dê aos homens este escândalo de haver algumas nações cuja população não raramente é, em maioria cristã, que vivem na abundância de bens, enquanto outras não têm o necessário para viver e são atormentadas pela fome, pela doença e por toda a espécie de misérias. O espírito de pobreza e de caridade é a glória e o testemunho da Igreja de Cristo. Portanto, devem ser louvados e encorajados aqueles cristãos, sobretudo os jovens, que se oferecem espontaneamente para ir em auxílio de outros homens e povos. Além disso, é dever de todo o povo de Deus, precedido pela palavra e exemplo dos bispos, aliviar quanto lhe for possível as misérias do nosso tempo. E isto, como era costume antigo da Igreja, não somente dando o supérfluo, mas também do necessário. O modo de reunir e distribuir estas contribuições, sem ter de ser organizado de forma rígida e uniforme, deve, no entanto, ser regulado com uma certa ordem nas dioceses, nas nações e em todo o mundo, e onde parecer oportuno, a ação dos católicos deve unir-se à dos outros irmãos cristãos, porque o espírito de caridade, longe de impedir o exercício prudente e ordenado da atividade social e caritativa, antes o exige. Por isso é necessário que os que desejam dedicar-se ao serviço dos povos subdesenvolvidos recebam conveniente formação em instituições especializadas. A Igreja deve estar sempre presente na comunidade das nações para favorecer e estimular a cooperação entre os homens, tanto por meio das suas instituições públicas, como pela sincera e plena colaboração de todos os cristãos, inspirada apenas pelo desejo de ser útil a todos. Este resultado será alcançado mais eficazmente se os fiéis, conscientes da sua responsabilidade humana e cristã, procurarem despertar no seu próprio meio o desejo de uma generosa cooperação
com a comunidade internacional. A este propósito, tanto na educação religiosa como na educação cívica, dedique-se particular atenção à formação dos jovens. Finalmente, é muito conveniente que os católicos, para bem cumprirem a sua missão na comunidade internacional, procurem colaborar ativa e positivamente, quer com os irmãos que com eles professam a caridade evangélica, quer com todos os homens que desejam verdadeiramente a paz.